Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre Magomed Ankalaev, Alex Poatan, Tom Aspinall e Jon Jones. E por quê? Recentemente, né, todo mundo sabe, a gente teve o Poatan contra o Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 313. O Poatan acabou sendo derrotado, porém ele não foi derrubado nenhuma vez. Várias vezes o Ankalaev acabou tentando e não levou para baixo. Só que o que acontece? Muita gente dizia antes da luta, né, que o Ankalaev não era tão bom de wrestling, que nem wrestler ele é, que ele é um trocador, mas depois que o Poatan defendeu as quedas, todo mundo deu muito crédito a ele ter conseguido defender as quedas. Então eu fiquei na dúvida, né? No final das contas, o Ankalaev, que não é bom em derrubar, ou ele é bom e o Poatan que não caiu, né? Enfim, ficou meio confuso. Então o que eu vou fazer aqui nesse vídeo? Já que o Poatan tem como meta futura, a primeira tem a revanche, né? Mas meta futura ainda deve permanecer na cabeça dele, né? Jon Jones e Tom Aspinall, eu vou fazer uma comparação das estatísticas do Ankalaev com esses outros dois caras, pra gente saber se o Ankalaev já é um bom teste para ele subir e enfrentar os outros caras ou não, né? Será que o Ankalaev é superior aos caras que estão lá para cima? Enfim, já que a gente não tem bola de cristal, a gente tem que se basear nas estatísticas, na realidade. Então vamos dar uma olhada se no geral, não só nas quedas, o Ankalaev é mais perigoso ali ou não do que os outros caras. Então vamos começar aqui comparando no volume de golpes, tá? O Ankalaev, ele tem isso aqui, ó, 3,66 golpes em média. Se a gente vai comparar ali com o Jon Jones tem 4,38. Então, o Jon Jones tem mais volume de golpes do que o próprio Ankalaev. Se a gente vai para a segunda estatística, né, a precisão do Ankalaev é de 52%, enquanto se a gente vai ali para a estatística do Jon Jones, ele tem 58%. Então, o Jon Jones tem mais volume e é mais preciso na trocação. Se a gente vai aqui no volume de golpes que o cara absorve, ou seja, quanto ele apanha, o Ankalaev tem 2,46, o Jon Jones 2,24. Então, o Jon Jones apanha menos. E na defesa da trocação, o Ankalaev é muito bom, tem 57%, mas o Jon Jones tem 64%. Então, Jon Jones em todas as estatísticas da trocação é superior ao Ankalaev. Na quantidade de quedas, a gente tem 0,8 para o Ankalaev e 1,89 para o Jon Jones, ou seja, o Jon Jones derruba bem mais aí do que o Ankalaev, né? A precisão das quedas do Ankalaev é de 22%, enquanto do Jon Jones está em 45%. Então, o Jon Jones derruba mais e é bem mais preciso. Na defesa das quedas, a gente tem o Ankalaev com 87%, o Jon Jones com 95%, ou seja, o Jon Jones defende melhor ainda. O Ankalaev já defende muito, mas o Jon Jones defende mais ainda. E a média de finalizações do Ankalaev é 0,0 e a gente tem o Jon Jones com 0,5. O Jon Jones também não é um cara que vai sempre finalizar ali, mas ainda assim finaliza mais que o Ankalaev. Ou seja, não tem uma estatística do Ankalaev que é superior à do Jon Jones. E lembrando, o Jon Jones tem muita luta no UFC, e tudo bem, o Ankalaev também, mas o Jon Jones pega o mais alto nível há muito tempo, né? Ele enfrentou caras que, querendo ou não, na categoria meio pesado hoje a gente não tem, né? O Jon Jones pegou caras ali que realmente eram muito embaçados, aí subiu de categoria, enfim, essas estatísticas contam até mesmo essas lutas nos pesos pesados. Então, o Jon Jones realmente é embaçado. E aí você deve pensar, bom, beleza, o Jon Jones já deu para ver que vai ser um pouco difícil de comparar. E o Tom Aspinall? Será que o Tom Aspinall é um cara mais novo, né? Não pegou tanta pedreira? Será que o Ankalaev não tem vantagem? Então é isso que a gente vai ver. Vamos de novo aqui então. Ankalaev, só pra gente lembrar, 3,66 volume de golpes, né? Olha o Tom Aspinall, cara, isso aqui é surreal. Ele tem 8,07. É um dos maiores volumes, se não for o maior, tá? Eu não peguei aqui a lista, mas talvez seja até o maior volume de golpes que a gente tem hoje no UFC. Se a gente for pegar aqui, então, agora as estatísticas de precisão, a gente tem o Ankalaev com 52% e o Tom Aspinall, além de ter um volume gigantesco, ele tem uma precisão maior. Ele tem quase 70% de precisão. É absurdo. Se a gente compara o volume de golpes aqui que o cara toma, o Ankalaev toma menos, tá? 2,46 contra 2,89. Não é uma grande diferença, mas o Tom Aspinall recebe um pouco mais. Só que a defesa do Ankalaev é pior, ele tem 57%, enquanto o Tom Aspinall tem 65%. Se a gente vai ali para as quedas, 0,8 do Ankalaev contra 3,27, ou seja, a quantidade de quedas do Tom Aspinall é muito maior do que do Ankalaev e muito maior do que do próprio Jon Jones. E não só isso, a precisão das quedas do Ankalaev é de 22%, enquanto a do Tom Aspinall é de 100%. Todo mundo, toda vez que o Aspinall entrou numa tentativa de queda, ele derrubou. Cara, isso é assustador. O cara tem 3,27 de média de quedas e ele tem 100% de aproveitamento. Se o Tom Aspinall quiser te derrubar, ele vai te derrubar.
tá? E o Jon Jones já é um cara que é muito bom nisso também. Então é assustador o Tom Aspinall ter essa estatística. Defesa de quedas Ankalaev, como eu falei, 87, e a gente tem o Tom Aspinall com 100%, nunca foi derrubado. Finalizações 0 do Ankalaev e 1.6 do Aspinall. Então o Aspinall tem também uma média de finalizações mais alta. Então, cara, assim, o Aspinall, ele tem muito mais golpes do que o Jon Jones e o Ankalaev, uma precisão maior que os dois, uma defesa da trocação também parecida ali com a do Jon Jones, mas maior que a do Ankalaev, golpes absorvidos é quase nada a mais, ele tem muito mais quedas, a precisão de quedas é muito maior, uma defesa de quedas melhor e a média de finalizações é também parecida com a do Jon Jones. Então, assim, se a gente for comparar Ankalaev, Jon Jones e Aspinall, tá? Tirando aí a questão do peso, né? Porque só de ser peso pesado, teoricamente, já é mais difícil também, né? Porque vem aí um poder de nocaute, uma força, talvez perca um pouco no gás. Então, assim, né? Tem os prós e contras ali. Mas se for confrontar as estatísticas, realmente, tá? Pelo menos nos números, o Jon Jones e o Tom Aspinall são bem mais difíceis até do que o próprio Ankalaev. Claro, tem outras características, né? O Ankalaev se mostrou um cara muito inteligente, tem uma agilidade ali que talvez, mesmo o Tom Aspinall sendo rápido, não seja tão rápido quanto o Ankalaev. O Jon Jones também, talvez, hoje ainda, né, peso pesado, mais velho, também não tenha essa qualidade, essa velocidade toda. Mas eu acho que o que me impressiona mais realmente acaba sendo o Tom Aspinall, porque ele é um cara muito novo, né? Ele tem ali apenas os seus 32 anos, né? Vai fazer, acho, 32. Então, cara, é muito novo ainda, tá no auge físico dele. O Jon Jones não. O Jon Jones a gente realmente já pode considerar que tá mais pro final da carreira. Então, o Jon Jones talvez perca um pouco de velocidade, enfim, alguns quesitos físicos, reflexo, muita coisa ali. Realmente o Jon Jones pode não ter mais. Porém, o Aspinall ainda está numa idade que talvez seja o auge físico dele e com números impressionantes. Então, a gente pode, segundo o Dana White, ter o confronto de Jon Jones e Aspinall, e talvez ali o vencedor, se o Poatan recuperar o cinturão e tudo, a gente pode acabar vendo esse confronto. Mas esse vídeo todo é para dizer o quê? O Poatan defender as quedas contra o Ankalaev é um grande mérito. Porém, eu não acho que sirva de termômetro para duelos contra Jon Jones e Aspinall, tá? Mesmo que o Poatan vença a revanche, de novo não tome nenhuma queda, é muito difícil comparar com a qualidade em aplicar as quedas do Aspinall e do Jon Jones. Então aqui eu concordo com quem dizia, o Ankalaev não é tão wrestler assim. Comparando com Jon Jones e Aspinall, realmente não é. Só que qual é o problema disso? O Poatan não tomar as quedas do Ankalaev não quer dizer que ele vai ficar em pé contra um cara que tem 100% de precisão nas quedas, que é o Aspinall, ou mesmo o Jon Jones, que derrubou até mesmo o Daniel Cormier, e mais de uma vez. Então, realmente, o futuro para o Poatan, tanto contra o Ankalaev contra os pesos pesados, não é fácil, né? Mas isso não quer dizer nada, não quer dizer que ele não possa vencer. Mas é isso, comenta a sua opinião aqui embaixo, o que você achou desses números, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!